tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Pro vascaíno, o dia está uma maravilha. O time voltou a vencer em São Januário pelo Brasileirão. 3-1 no Bahia. Foi uma bate-vitória. A cruz de malta é o meu perdão. Nessa noite de Brasileirão, o vigilante protege a vizinhança de São Januário. Vasco! Batman vascaíno, qual é o seu superpoder? Meu poder é o poder da vitória, porque quando eu venho no jogo, o Vasco não perde. Não perder era pouco, porque o jejum em casa no Brasileirão era grande. Desde o dia 17 de maio, quando o Vasco venceu o Fortaleza. 5 jogos sem vitória aqui. Você tem o poder de acabar com o jejum? Com toda certeza. Hoje, inclusive, eu vou além, o Verrete vai desencantar. Pode me cobrar. A missão do nosso herói não começou das mais fáceis. O Hugo Moura tocou pro Lucas Freitas e recebeu em troca um problema que ele não conseguiu resolver, nem o Léo Jardim. O Sanabria que encontrou a melhor solução para o Bahia, diante de um presentão. A gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer. Só que o Bahia teria erros decisivos também. Nessa dividida, o Jean Lucas acertou o cotovelo no rosto do Barros. O árbitro João Vitor Gobi foi dar uma olhadinha no VAR e mandou o Jean Lucas embora. Aí o zagueiro Cuesta resolveu se aventurar no ataque. Parecia que o cruzamento dele não encontraria ninguém, mas tinha alguém disparando em direção à bola. Felipe Coutinho. Cada jogo pra gente tem que encarar como uma final. E assim ele vem fazendo. Nos últimos 3 jogos, 2 gols e uma assistência, cada vez mais decisivo. Eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. É claro que vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Seria também de cabeça a virada. Ou como diria o uruguaio Puma Rodrigues, remontada em espanhol. No meio de uma multidão na área do Bahia, ele clareou o caminho do Vasco. E o Puma apanhou também, viu? Depois desse pisão do Sanabria, os vascaínos queriam mais uma expulsão. De novo, o árbitro foi olhar no VAR. Dessa vez, ficou só no amarelo. E lembra do que o Batman falou do Verrete? O Verrete vai desencantar. Aí vai do critério dele para o que é desencantar. E não foi um chute. Foi um toque do Verrete para o Andrés Gomes. Mas o Luciano Juba desviou a bola para longe do alcance do atacante do Vasco e do goleiro Ronaldo. Não consegui cravar o gol dele, mas ele participou. Se eu usasse um pouquinho mais do meu poder, era o gol dele. Era noite a voltar a vencer em casa e um mascarado que nem tocou na bola sair tirando onda. Missão cumprida, né? Sempre. Agora o Batman vai vir e o Vasco vai sempre ser vitorioso. Vasco! Resultado muito importante para o Vasco, subiu para a 13ª posição, está 5 pontos acima do Vitória, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Essa gordura é fundamental, porque a sequência vai ser difícil. Próximos jogos contra Cruzeiro e Palmeiras, 2 times que estão brigando pelo título do Brasileirão, né? Vai, Pedrosa, vai. Vamos lá, fala sério. Fala sério agora. Fala sério. Alô, João Vitor Gobi. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? O que você fez ontem É o árbitro, né? Assombroso. Assombroso que o senhor fez ontem. Apesar de você, o Vasco da Gama venceu. E venceu mesmo dificultando até o próprio desempenho. Que o Lucas Freitas, que não é um zagueiro ruim, não é um zagueiro tecnicamente ruim, mas ele cometeu uma falha grotesca, uma falha de escolinha. E aí eu vi muita gente falando, mas o dinizismo. Gente, pô, vocês precisam assistir futebol. Porque assim, qualquer zagueiro que se propõe a jogar num time que joga de forma propositiva, se você for pegar o Léo Ortiz, o Léo Pereira ou outros zagueiros que têm o estilo de jogo como o controle, que é o caso do Fernando Diniz, o time vai sair de trás para construir. É totalmente normal. O que não aconteceu ali
é que o Lucas Freitas não teve a qualidade simples de dar um passe de lado. E assim, não vou ficar crucificando não. Errou, cometeu a falha e o Vasco conseguiu responder. Eu acho que o de mais positivo que a gente pôde ter ontem é que o Vasco conseguiu tomar o gol dentro de São Januário e não se desesperou. Sim. Conseguiu ter a vitória e uma vitória maiúscula. O Vasco poderia ter feito 3, 4, 5, 6 no Bahia ontem, tranquilamente. Depois da expulsão do Jean Lucas, é lógico que o jogo ficou um pouco mais fácil. Sendo que já tinha que ter acontecido uma expulsão antes do Rezende na entrada em cima do Felipe Coutinho. Um absurdo ele não ter sido expulso e muito menos ter tomado cartão amarelo. A foto impressiona, Impressiona. né? O Coutinho falou, meu pé tá aqui, tá inchado, tá sangrando, mas faz parte do futebol. Mas reclamou também da arbitragem. E aí, quando o Jean Lucas é expulso com a cotovelada, que eu queria entender quem contesta essa expulsão, que é uma loucura, ele dá uma cotovelada no Barros ali naquele momento. E aí... O Vasco da Gama tem a mexida do Diniz naquele momento, que ele coloca o David na vaga do Lucas Freitas. E é uma mexida muito característica do Diniz, só que ele faz isso rápido. E o Vasco consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Com o Carlos Cuesta, que pra mim é uma baita contratação, um zagueiro que é construtor, que é veloz, que é rápido, que tem condição não só de conseguir defender, mas também construir, como ele fez ontem no gol. 26 anos, jogador de seleção colombiana, faz o cruzamento pro Coutinho e esse jogador que a gente tem visto é o jogador que a gente sempre esperou. Especial, chegando a 40 jogos na temporada, é a melhor temporada dele em número de jogos desde 2018-19, quando ele vestiu a camisa do Barcelona, e é a melhor temporada dele em participações em gols nos últimos 5 anos. São 15 participações em gols, 11 gols e 4 assistências. E não só isso, o Coutinho comandou o Vasco ontem. O Coutinho não só fez o gol de cabeça, ele conseguiu dar outra rotatividade para essa equipe do Vasco. No segundo tempo vem a virada com o gol de cabeça do Pumita, que também é outro jogador que a gente tem que dar a César o que é de César aqui. Mérito do Fernando Diniz, de colocar esse atleta na lateral esquerda e ter conseguido melhorar. E a gente chiar aqui, a gente chiou. É por isso que ele tá lá e a gente tá aqui. Com todo respeito, a gente tem que dar a César. Eu sempre sou a favor de colocar o jogador da posição. Sim, eu também. Isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha aqui a sinceridade. Poderia não dar certo também. Exato. Né? E a humildade de reconhecer quando dá certo. Claro. Porque quando não dá, a gente mete a porrada, não mete? Então, quando dá certo, a gente tem que dar a César. E ele melhorou o Pumita não só ofensivamente, que ele já era um jogador bom nesse sentido, mas também defensivamente. 2-1 Vasco no cruzamento do Nuno Moreira. O terceiro era questão de tempo. O Vasco estava produzindo, o Vasco estava jogando melhor. E aí o Verratti tenta dar o passe para o Andrés Gomes. A bola acaba batendo no Luciano Juba, 3 gols do Vasco. Teve um gol que o David perdeu de cara, na cabeçada que o Andrés Gomes cruzou da direita na bola enfiada do Coutinho e o David perdeu. Teve um gol que o Verratti, que jogou mal ontem, mas enfiou essa bola pro David, conseguiu deixar o David na cara do gol, ele perdeu também. E teve o próprio chute do David, que aí eu não considero gol perdido, que ele bate de canhota e o goleiro Ronaldo faz uma boa defesa. Teve também um lance que o Verratti, de canhota, perdeu o gol sozinho. Então, cara, o Vasco produziu o suficiente ontem para fazer 5-6, apesar da arbitragem. Então, uma vitória que tem que ser muito valorizada. 130 dias sem ganhar em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Diniz começa a ter uma consistência. Porque o trabalho dele tem evoluído, mas porque ele recebeu peças para isso. A janela de transferências do Vasco, ela é uma janela muito boa. E tem que dar moral para a diretoria, elogiar o presidente Pedrinho, elogiar o diretor Admar Lopes, elogiar todo mundo que conseguiu fazer uma janela, com o Vasco mesmo sem dinheiro, mas uma janela com jogadores que chegaram prontos para ajudar. O Ryan não jogou ontem, eu brinquei aqui. Alguém sentiu tanta falta do Ryan ontem? E olha que ele é um jogador espetacular. Ele é o principal jogador do Vasco. Mas o Carlos Andrés Gomes foi bem, o Costa foi bem, o Barros... Impressionante o jogo desse moleque, mais uma vez. O Vasco está invicto com o Barros. O Vasco não perdeu depois que o Barros jogou como titular. Então, cara, é um Vasco que dá uma alegria para o torcedor no sentido de perspectiva de melhora, perspectiva de ir bem no Campeonato Brasileiro, fazer um campeonato tranquilo, se livrar do rebaixamento e pensar numa vaga continental e chegar bem na Copa do Brasil. Olha aqui, ô Vene Casagrande. Felipe Coutinho fez um ótimo jogo. O Pedrosa já tá com tatuagem, esse negócio de tatuagem. Falou sobre uma possível volta à seleção. Ele falou sobre isso. Atenção, que também foi um pedido do Boys. Rodou. Que é, Vascão? Vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Pra mim é igual. Eu tive a oportunidade de estar lá e pra mim foram anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado. E claro que ainda é um sonho, né? Mas como eu falei ali no intervalo, não é uma coisa que eu penso somente em melhorar do que eu fui no jogo passado, melhorar do que eu fui no jogo hoje, para o próximo sábado tá pronto de novo, ajudar o Vasco e minha cabeça tá somente nisso, né?
Muito bem, Vene Casagrande. Enquete do SBT Esporte Rio. Felipe Coutinho tem vaga na seleção brasileira, sim ou não? A grande verdade é, ele não é um garoto. E nem é inexperiente com a camisa da seleção. A gente não tá falando de um cara que joga muito, nunca teve oportunidade, mas chegou a hora. Não. A gente tá falando do cara que a gente já viu que ele é capaz de fazer com a camisa da seleção brasileira. E eu sempre falo isso aqui nesse programa. Tem gente que é fora de série, que é outra prateleira, veste a camisa amarela e, ó, treme na base. Isso acontece. Sempre aconteceu, isso é história. Porque você tem que ser bom e você tem que ser bom com a camisa da seleção, né? Você tem que estar à vontade com aquela camisa que pesa 5 toneladas. Vene Casagrande, o homem sabe o caminho das pedras, né? Pois é, o meu pensamento em relação ao Felipe Coutinho e seleção brasileira é o mesmo pensamento que eu tenho em relação ao Thiago Silva. É um jogador que você não pode descartar nunca para uma convocação. Até porque Copa do Mundo é um mês, ele tem que estar pronto para aquele mês. E o Coutinho é um jogador que precisa ser testado na seleção brasileira. Ele já esteve por lá e ele já mostrou que ele não é esse tipo de jogador que sente a camisa quando ele veste a amarelinha. Então, assim, respondendo a enquete, eu iria numa outra opção. Não descarto. É um jogador que eu não descarto pela qualidade técnica dele. A gente está falando de um jogador que é acima dos demais, tecnicamente falando. A grande dúvida é a parte física, porque o Coutinho, ele apresenta esse problema nas últimas temporadas. Não é só no Vasco da Gama. Na Europa foi assim, na Arábia foi assim. Então não dá para descartar um jogador do nível do Felipe Coutinho. Agora, hoje, se a convocação fosse hoje para a Copa do Mundo, eu não levaria o Felipe Coutinho. Porém, respondendo a sua pergunta, Fernandinho, eu não descarto esse jogador em hipótese alguma para uma Copa do Mundo. Tal como o Thiago Silva, meu mesmo pensamento, é igualzinho. Só que a gente está falando de posições diferentes. Então, se chegar lá na convocação para a Copa do Mundo, ele estiver voando com a camisa do Vasco e precisar levar um jogador da qualidade dele, com as características dele, eu não vejo problema. Agora, eu não vejo o Ancelotti levando um jogador para a Copa do Mundo sem ter convocado anteriormente. Isso vale para qualquer jogador, não só para o Coutinho, para o Thiago Silva e até mesmo para o Neymar, que a gente vive debatendo se vai para a Copa do Mundo ou não. Então, assim, acho pouco provável que ele vá para a Copa do Mundo, mas eu não descarto esse jogador em hipótese alguma. 1º de outubro é a próxima convocação, né? Tá chegando. Eu acho que vai mudar também muita coisa na história da carreira do Coutinho com a camisa do Vasco e até com a camisa da seleção. Se ele colocar a mão numa taça, e a gente está falando de uma Copa do Brasil. O Vasco tem evoluído muito. O trabalho do Diniz precisa de tempo e todo mundo sabe disso e sabia quando trouxe, né? O Pedrinho sabia quando trouxe. Só que o Vasco deu uma sorte, já que colocaram toda a semi e as finais da Copa do Brasil lá para dezembro. Sim. Então são 3 meses aí para o Vasco focar no Brasileirão, né? Porque também não dá para largar o Brasileirão, não dá. E também fazer uma forma bonitinha, amadurecer um coletivo e com peças que estão chegando. Sabe o que tá me lembrando, Pedrosa? O Vasco teve uma sequência de goleiros muito ruins, que fez ele ser rebaixado 2 anos. E aí chegou o Martin Silva. Não foi o Martin Silva? Foi o Martin Resolveu Silva. esse problema. Sim. Aí o Vasco começou a ter um problema de zagueiro. Chegou o Medel. E resolveu esse problema. Talvez o Carlos vai ser esse ponto. O Vasco ofensivamente é muito poderoso. A gente está falando de Verratti, que não está num bom momento, mas é um cara espetacular. Nuno Moreira, a gente está falando do Felipe Coutinho. E aí você... Rayan. E você vê... Ele só precisava de um detalhe na zaga. Eu acho que o Vasco está encontrando a consistência, coisa que você não via na temporada. Você não via equilíbrio no time do Vasco. Se a sequência do Vasco era Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ou no caso Flamengo anteriormente, um empate e uma vitória. 4 pontos em 6 disputados. Isso para o torcedor vascaíno. Eu vou dizer ali, pré-Copa, era inimaginável. Inimaginável. Um time que perdeu ponto, inclusive, para o Ceará, dentro de casa. Então, a inconsistência fazia parte desse time. E o Vasco já está a 6 partidas sem perder. O Vasco está conseguindo encontrar, nesse momento, um equilíbrio de time. Você falou do Carlos, com toda razão, mas de verdade, eu acho que o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles têm tudo para formar uma dupla de zaga muito boa com a camisa do Vasco da Gama. A chegada do Barros é o ponto de equilíbrio desse time. Eu critico muito o Hugo aqui, mas o Hugo cresceu com o Barros, porque ele agora tem divisão de responsabilidade na marcação. Então, o crescimento individual de alguns jogadores, ele é totalmente em torno do que é o coletivo. O Coutinho também. O Coutinho com o Nuno Moreira. O Coutinho, obviamente, é o fruto do coletivo. A gente sempre falou isso aqui. O Coutinho estava devendo? Tava. Mas e o entorno dele? O entorno dele faz com que o Coutinho pudesse jogar? Não fazia. Quem chegou lá no início do ano e ajudou foi o Nuno Moreira. Aí tinha um Piton também que ajudava muito ali. Hoje o Coutinho tem outras peças ao redor dele que também conseguem participar. Então, falando sobre seleção brasileira, a minha opinião é simples. Talento
é indiscutível. Ele tem e muito para estar lá. Agora, fisicamente, ele ainda precisa ter uma consistência maior. Se o Coutinho repetir a atuação que ele teve ontem, a atuação que ele teve contra o Santos, que ele teve contra o São Paulo, que ele teve contra o Botafogo, como ele vem fazendo, são 5 partidas e 5 participações em gols seguidas, se você contar a falta que ele bateu contra o Botafogo e o Nuno pegou no rebote. Então, é um jogador que tem feito uma temporada muito boa dentro do Brasil, ele é ótimo jogador pro Vasco, ele é top na posição dele no Brasil. Se ele encontrar a consistência física, ele se credencia para a seleção brasileira. Só que isso ainda não aconteceu. Sim. A gente precisa esperar o Coutinho repetir mais bons jogos assim. Mas será que ele vai conseguir? Pela Ele idade, tem conseguido. por tudo. O ponto é o seguinte, ele só consegue jogar 70 a 75 minutos. Eu brinquei aqui, Pedrosa, mas eu falo muito sério isso. O Coutinho hoje está na frente do Neymar para ser convocado para a seleção brasileira. Quem pede o Neymar tem que pedir o Coutinho hoje. Fato. Porque, assim, tecnicamente, óbvio, Neymar, a gente está falando de um jogador que é acima do Coutinho, a gente sabe disso. Tecnicamente falando, o Neymar está muito acima. Só que o Coutinho ele consegue entregar aquilo que o Neymar também entrega. E hoje, na fila ali para ser convocado, quem está na frente? O Coutinho está jogando, Vênia. O Coutinho, exatamente. Ele tem o dobro de jogos do Neymar. E o Neymar se machucou de novo, né? Tá fora de novo. O Coutinho tem o dobro de jogos do Neymar esse ano. Sim. O dobro. Então, assim, o ponto principal é, ele tem que estar no radar da seleção brasileira, com a bola que ele está jogando, acho que ele tem que estar no radar. Mas ele tem que ser convocado? Não. Eu não vou ser 8,80. Eu acho que ele tem que continuar a consistência dele, porque futebol ele tem. Um jogador que foi o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo, como foi em 2018, ele tem que ser considerado. Olha lá, o povo tá falando que sim também. Felipe Coutinho vencendo, sim, tem vaga na seleção. 74% é aí a galera. Felipe Coutinho, Clebão, tá jogando muita bola. Tá um lobby maneiro que Thiago Carvalho levantou aqui do Coutinho na seleção, a coisa está amadurecendo. E primeiro o Diniz falou sobre isso, eu quero ouvir e saber do Flávio Amêndola. Depois o Coutinho falou também, eu quero saber do Fernandão, que é parça dele desde pequeno e conhece o potencial melhor do que a gente, porque viu o Felipe Coutinho chegar no profissional. Fala, Diniz, sobre o Coutinho. Eu acho que o Felipe ele se credencia cada vez mais para poder ser um nome para disputar a Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem sobre a maioria dos seus concorrentes, porque ele não é um jogador que precisa ser testado com a camisa da seleção, nem em Copa do Mundo, nem em Champions League, nem em grandes eventos. E ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez mais uma partida brilhante, fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se livrando cada vez mais também, ficando cada vez mais longe do departamento médico. Então, de fato, ele se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatíssimos à vaga na Copa do Mundo. Ô, Vinícius Sampaio, vou fazer uma pergunta, o senhor me responde aí no aberto. Posso pedir a gentileza de dar uma sugestão para o nosso programa de amanhã? Tá todo mundo falando disso, eu acho que o Coutinho tá na briga mesmo. Vamos fazer amanhã uma arte aqui com os meias que têm sido convocados pra gente ver quem joga mais bola que o Felipe. Se tem alguém que joga mais bola que ele? Tá fechado. Então amanhã, além de mano a mano, porque tem clássico vovô final de semana, clássico do Fernandão, vovô. Flávio Amêndola, concorda com o Fernando Diniz? Cada vez mais credenciado para a seleção? Eu prefiro ter um pouco mais de calma. Eu prefiro ter um pouco mais de cautela. Eu acho que ele vem numa sequência muito boa, talvez a melhor sequência dele desde que ele chegou no Vasco. Nos últimos 5 jogos são 4 participações em gols. Então, assim, é um número que a gente precisa observar com carinho. E eu acho que ele, dentro de campo, ele tem performado muito bem. E ele tem suportado muito mais do que ele suportava há um tempo atrás. Então, eu acho que a temporada do Coutinho, ela é bem boa, ela é positiva, mas eu acho que para a seleção brasileira a gente precisa relembrar alguns outros fatores. Primeiro deles, quem é que está lá hoje? A gente teve o Paquetá, que voltou agora depois da absolvição dele lá na Inglaterra, que eu acho que ele vai cair nas graças do Ancelotti. E ele está bem na Inglaterra. E aí, se tiver o Paquetá, será que vale a pena ter o Coutinho? Eu prefiro esperar mais um tempo. Eu sei que a gente não tem muito tempo até a Copa do Mundo, mas eu acho que a gente ainda vai ter um período de data FIFA agora. Se o Ancelotti quiser fazer teste, eu acho que fazer teste é válido. E eu acredito que esse, por mais que a gente saiba, né, do tamanho do Coutinho, eu acho que a gente precisa ver como ele vai se comportar com a camisa da seleção brasileira caso ele seja convocado. Mas assim, o talento, a qualidade, isso aí é inquestionável e não está nem aberto para debate. Mas a gente precisa saber dele como ele está fisicamente, se ele vai suportar um jogo de seleção brasileira, que a gente sabe que é muito mais puxado do que um jogo Deixa desse. eu contar agora para vocês aqui. Eu concordo contigo. E assim, a gente estava vendo ali como é engraçada a coisa do argumento, né?
todo mundo falou assim, Paquetá e Coutinho, mas o Coutinho tá jogando muito aqui. Aí alguém falou assim lá fora, pô, mas o Paquetá tá jogando na Europa, um nível diferente. Aí o Vascaíno falou, mas o Coutinho joga mais do que a Arrascaeta porque jogou na Europa. Quer dizer, é o mesmo argumento que as pessoas... Se essa disputa Coutinho e Arrasca, muita gente acha que é Coutinho porque brilhou na Europa, o argumento que o Paquetá está na Europa tem que valer também. Enfim, acho que vai ter espaço para todo mundo. Agora, Fernandão, Felipe Coutinho falando sobre essa possibilidade, eu queria ouvir do senhor. Claro que vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Para mim é igual. Eu tive a oportunidade de estar lá e para mim foram anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado. E claro que ainda é um sonho, né? Mas como eu falei ali no intervalo, não é uma coisa que eu penso somente em melhorar do que eu fui no jogo passado, melhorar do que eu fui no jogo hoje, para o próximo sábado tá pronto de novo, ajudar o Vasco e minha cabeça tá somente nisso, né? Focar em ser melhor do que eu fui no jogo passado. Muito bem, Felipe Coutinho quase fez um golaço de falta, joga demais, joga muito. Fernandão, próxima convocação é semana que vem, né? Isso, já 2 amistosos, Coreia e Japão. Perfeito. Tem vaga pro Coutinho? Pensa em quem ele vai brigar ali. Não sei, GV, até porque, tecnicamente, boa tarde pra galera de casa, né? Educação do Fernando. Tá 15 minutos falando. Isso aí, é verdade. Comparado com os outros que estão lá, e tecnicamente, eu acho que o Felipe não perde pra ninguém. Mas o futebol não é feito só de parte técnica, é parte tática, parte física, emocional. E a parte física é o que mais me preocupa com relação ao jogo, aos embates, a jogar entre linhas, a conseguir ganhar duelos físicos com jogadores mais fortes. E isso é o que me preocupa. Ele tem atuado muito bem, tem flutuado muito bem, tem saído até muito mais da área do que eu gostaria. Até falei isso no vídeo do jogo que eu fiz ontem à noite. E quando ele está perto da área, ele tem feito gols. Ele tem feito gols de cabeça, que ele nem é tão grandão assim, tem dado assistências. O Felipe perto da área, ele costuma ser muito letal porque ele é muito inteligente e costuma encontrar os espaços que hoje não tem tantos jogadores com essa característica. Só que na seleção brasileira, eu acho que tem que ter um pouco de cautela, como o Flavinho falou. Esse Felipe Coutinho que eu vi chega muito perto do Felipe Coutinho do Bayern Munique, de 18 e 19, quando ele foi campeão da Champions League. Mesmo não sendo titular, ele tem números muito bons. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que os outros vão apresentar, porque eu acho que tem jogadores na frente dele, mas é uma boa opção e o Ancelotti já conhece o Felipe. Não precisa de testes para levar o Felipe ou não. Sabe o que eu acho legal? Virou Flamengo e Vasco também fora de campo, né? Aí a galera vai mandando mensagem durante o programa. Aí o Josimar, provavelmente flamenguista, fala assim, menos, vocês três, menos. Pergunta que serve para vocês e para o Diniz. Arrascaeta, não, Gerson joga vôlei. Cara, mas ninguém tá falando que o Gerson não tem que ir. O Gerson tá 1 mês sem jogar no Zenit. E o Gerson não faz nem de perto a função que o Felipe faz dentro do campo. E são funções diferentes, né? Isso aí. Então aí os números do Mágico da Colina pelo Vasco em 25, 40 jogos, 11 gols e 4 assistências. Lembrando que o Felipe Coutinho também viveu um pouquinho lutando com lesões, readaptação não é fácil. Enfim, vamos ver o que Ancelotão faz. Admar, é demudo. É português. Eu sei, pô, ele que deu o problema lá, aquele negócio lá. Foi com barulho. Tudo o que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. E escandaloso porquê? Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Ou seja, este senhor que veio aqui a arbitrar hoje, houve 3 situações claras de expulsão, mesmo ganhando. Temos aqui 3 casos escandalosos de 3 expulsões por entradas completamente despropositadas sobre os jogadores do Vasco. Uma delas, inclusive o VAR chamou o senhor árbitro para analisar. Eu não sei que ele viu lá na imagem, que ainda é mais grave. No caso do Puma não ter expulso. Se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a arbitrar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o lance do Rezende aqui, da entrada do Rezende aqui pra gente ver. Eu acho que não tem nem discussão, né? Independentemente do time que você torce, isso é pra vermelho direto, não tem conversa, né? Cara, assim, é porque essa imagem ela tá mais distante.
Eu acho que o amarelo é óbvio. Eu acho que ele poderia até observar no ele deu nem vermelho. Então, mas é porque eu acho que o ponto de contato do Rezende com o Coutinho não é o suficiente para você expulsar direto. Por isso que eu acho que não deveria ser expulso. Mas é um absurdo o cara não dar uma falta dessa, não parar o jogo, não dar o cartão amarelo pro Rezende. Quer ver a foto como é pior? O Coutinho falou na entrevista no intervalo. Aí, justamente. É porque essa imagem... Isso aí já passou. Exato. Essa imagem já é passada. Esse frame aí não é o melhor. Como assim? Porque passou, o pé dele tá na frente. O Coutinho já virou o tornozelo, tá voltando. Porque ele entra aqui, ó, ele entra de frente. Pega tornozelo e um pouco em cima do tornozelo. Tem uma intimidade com o tornozelo do Coutinho do tornosa. Tornosa. Gíria de boleiro. De boleiro, me Fala perdoe. pra ele que tu jogava. Vou te dar moral, você tem razão. Mas quando ele pisa, eu acho que era pra ter sido expulso, ou o VAR tinha que chamar pra ser revisto. Minimamente a revisão. Porque não é só se tá acima do tornozelo. Você também pode arrebentar os ligamentos do tornozelo do cara. Tá se maluco, você entra rapaz. Você tá falando do cara pra seleção, o melhor momento dele, arrebenta o tornozelo aqui, o Coutinho fica 2 anos, 1 ano E outra parado. coisa, o Coutinho tá com o pé no chão, preso, e ele tá vindo de cima pra baixo. É um lance muito temerário pra até quebrar a perna do jogador. Tinha que ser chamado sim. Tô com o Admar. Ué, e o carrinho que o Jair levou contra o Sport, o Jair tá fora da temporada. É isso Foi um aí. lance com uma violência... Eu não tô dizendo nem que a intenção era machucar ou tirar o Coutinho, porque eu não acho que seja, porque só se o cara é muito psicopata, né? Sim. Porque ele vai dar um carrinho pra quebrar a perna, ainda mais do Coutinho, que é um ídolo. Agora, é uso excessivo da força, pode ter escolhido um mau lance, e acontece que tem jogador do Vasco que faz, do Flamengo que faz. Agora, o papel do árbitro que tava, sei lá, 1,5 metro, pelo menos falta e vá. Mas ele foi muito mal, mano. Muito Vamos mal. no Pumita, então, pra piorar a situação. Isso que eu ia falar. O VAR vai tirar a cueca pela cabeça. Lá ele. Bota na tela aí pra mim o lance do Pumita. Tá aí, ó. Volta que foi rápido. Pelo menos ele teve critério. Ruim, mas teve um critério. Essa daí, então, que aí não tem o que falar. E tem o VAR. E o VAR é pra cair o C da B. Bota na tela o VAR pra mim. Fala, Bigode. Eu acho que se tivesse que expulsar entre essa e a do Coutinho, eu teria expulsado na do Coutinho. Vamos ver com áudio. É pé com pé, o malandro fala. Bota o áudio. Pra mim, tem um contato com a sola no pé. É um contato, pra mim, com intensidade média, tá? É um pé com pé. Não pega contato pleno na canela, ok? Vou voltar com tiro direto e o cartão amarelo, ok? Pela intensidade média no pé com pé. Vou bater o cartão... Calma aí. Deixa eu só fazer um negócio. Ô, Clebão, eu vou fazer um negócio aqui que é meio difícil. Aqui, vem aqui. Com todo respeito, vem aqui. Aqui, isso aqui, sola é pé, certo? Isso aqui, a sola do pé foi a parte do pé ou da orelha? Da orelha, eu acho. Do pé, pô. A sola do pé foi a parte de quê, Clebão? Do pé. Isso aqui, a parte de cima, é pé. Se eu fizer isso aqui, pode voltar lá, Clebão. Pode voltar lá no bigode. Eu vou só um pouco, seu tempo. Não, fica à vontade, já tá meio sujo. Se eu fizer isso daqui e pisar nele, é pé com pé. Pé com pé. Se eu pegar aqui o ossinho do tornozelo e te dar uma pisada aqui, é pé com pé. Mas é um pé com pé passível de expulsão. Pelo amor de Deus, gente. O cara vai dar um carrinho assim... Não tem como, pô. Me ajuda aí. Com o pé, GV, ainda tem um agravante. O pé dele tá em pé. O pé dele tá assim, não tá assim. Minha calça nova. O pé dele tá em pé. Quando o pé dele tá em pé, a chance dele machucar o cara é muito maior. Cara, que argumento é esse? É pé com pé? Ele pega muito... A área de atuação é muito maior. O que ele quis dizer. Tu já viu alguém falar assim, o cara vai passar... Vem me driblar aqui, vem. Finge que vai ser me driblar. Pra driblar tem que ser eu, né? Pra driblar tem que ser eu. Não sei não, hein? Não. Você já tomou caneta minha. Não sei não, segura hein? o cara falou que é pé com pé. Tu já viu alguém vir driblar, tipo, finge que dá uma pedra, o cara fazia assim, ó, peraí. Não quero, colega? Não. Tu já viu isso? Nunca vi. É pé com pé, Clebão. Pelo amor de Deus. Mas acho que eu entendi o que ele quis dizer. Agora, pé com pé é dividido aqui, ó. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Aqui é pé com pé, dividir pé com pé. Os dois e pisar vão no pé é orelha com pé. Não, GG. Eu tô dizendo que o que ele quis dizer com relação a dividida pé com pé, assim, cara. Eu adorava dividir assim. Dividir assim é melhor, que a chance de tu ganhar é muito grande. Ó. Fernandão, deixa eu te falar uma coisa. O cara deu uma pesada na bolinha do tornozelo do Pumita, na cara do juiz. O Bandeira no futebol, ele fica do lado de cá. Na frente do Bandeira, com 70 câmeras da... Quem transmitiu o jogo ontem foi Prime, né? A Prime Video, 70 câmeras, mas sei lá quantas do VAR. E o cara achar que isso aqui não é pra expulsão... Porra, eu concordo com ele.
Mas eu tô com amêndoa. Eu tô com amêndoa. Pra mim é amarelo. Esse é muito rigoroso? Pra mim, se tivesse que ter expulsão, do era do Rezende Coutinho. é muito mais agressivo e temerário do que esse. Muito mais. Temerário? Temerário. Beijo pro nosso PC. Porque esse aí, eu entendo tudo o que vocês falaram, ele vai por cima realmente, mas é aquela história. Por isso que eu acho que o árbitro falou pé com pé. Porque se fosse a sola do pé, o pé na canela, aí poderia ser diferente. Mas pega na canela, porque ele tá em pé. Eu não acho que pega. Ele pega na canela e desce. Mas aí, beleza, acho que pegou mais ou menos aqui. Perfeito, é porque os dois estão em pé. Sim, exatamente. Entendeu? Ele não tá indo de cima para baixo. O Rezende não, o Rezende vem de cima para baixo. O Felipe Coutinho tá com o pé preso no chão. É muito mais perigoso. Mas faltou um pouquinho, na minha opinião, faltou. Pro vermelho também do Sanabria, que fez um bom jogo esse rapaz. Pra mim foi o melhor do Bahia. Foi o melhor jogador do Bahia. Não cansava, cara. Não cansava, corria pra caramba. Mas E foi muito bem no gol, tá? Muito bem no gol. Esperto, malandro. Esperto, malandro. E na hora de fazer o gol, ele foi frio pra caramba. Só o tapinha por cima. Ó, eu tô bolado, tá? Pra mim era expulsão. Vocês estão muito... Eu tô muito, como é que chama? Pra mim isso é carinho, né, GV? Pois é, eu tô achando até estranho o Fernandão hoje. Tá exatamente. quantos zagueiros? Pedrinho, porque não sei o quê, porque é baixinho. Já viu o bíceps do Pedrinho? E não é suquinho não, tá, filha? É batata doce, igual do Tozinho. Não sei não. Eu acho que é fake news. Eu acho que é mistura, acho que é suco de batata doce. Olha o Pedrinho no intervalo aqui, boladaço, irmão. Bota o som. Ele tá trabalhando, ele tá trabalhando. Calma aí. Pedrinho, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Calma aí. Pedrinho, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Sabe como é que aquele rapaz, ele grandão, pegou o Pedrinho na caminhão? Igual aquela garra do daquele brinquedinho de pegar o urso de pelúcia. Só que esse tu quase nunca consegue pegar o ursinho, né? Porque vai com maionese, né? E deu uma euricada, galera. Deu. Assim, eu sei que o Eurico Miranda é ídolo de muito vascaíno, mas no futebol moderno, essas coisas assim, a gente tende a repelir, independentemente do que aconteceu. Pedrinho tem razão na revolta dele, muita razão, até porque ele sofreu muito com essas entradas e eu consegui fazer contato com a dor dele de verdade, mas deu uma euricada pra gente encerrar o assunto e seguir, que tem muita coisa pra falar. Primeiro que eu não acho nem que ele tem que estar ali dentro do campo. Eu acho que ele tem que ficar lá no camarote, se preservando. E deu trabalho para meus parceiros ali do BEP, Leandro. Tu tava lá? Não, eu tô vendo o Leandro ali, meu camarada, a rapaziada toda ali que tá de azul e branco. Mas eu não gosto, não acho que isso seja legal, ainda mais no intervalo do jogo. Ainda tinha 45 minutos para acontecer a partida. Eu não acho legal esse tipo de... E não é só o Pedrinho não, tá? Se fosse o Baco, se fosse o Textor, se fosse o Mário Bittencourt, eu acho horrível. Dirigente normalmente horrível. É rico, compra e fala um tênis, um sapato cara aí. Louis Vuitton. O Louis Vuitton e fica no seu ar-condicionado. Só vai pro gramado comemorar título. E não queira pegar o troféu também desse capitão levantar, porque isso também me irrita um pouco. Porra. Até porque a gente. Aí que gosta. A gente repele tanto a violência aqui. O Vasco há pouco tempo passou por um problema muito sério com relação a isso. A gente repeliu isso aqui. O Pedrinho é um dos caras que também sofreu muito com a violência, como você falou. E é um exemplo ruim. O seu chefe tá fazendo uma o Vasco venceu também, é o que importa. Rogério Ceni tem uma certa dificuldade no Rio de Janeiro, né? Se é Vasco, tá na colina.